Olá, essa aqui é a continuação do astronauta. Agora a gente vai fazer a cabeça, o visor e montar ele completamente. Então vamos começar aqui com o fio branco. Vou fazer um X no dedo indicador, assim. Esse aqui é o meu anel mágico. A agulha sempre com o cabo voltado para baixo, eu vou passar embaixo desse primeiro aqui e em cima desse outro, assim ó. Primeiro aqui por baixo, depois aqui por cima. E eu vou puxar esse fio aqui para trás. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha e já pode tirar o dedo, esse aqui já é o anel mágico. Assim como quando eu puxar aqui, ele vai começar a fechar. E aqui dentro eu vou fazer 6 pontos baixos. A agulha aqui por dentro, eu trago o fio aqui para frente, laça e puxa. Aqui para dentro, vou trazer o fio aqui para frente, laça e tira tudo. Já tem 2 aqui, ó, 2 pontos. Vou fazer 6. 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou puxar esse fio, mas não muito. Tem que ter aqui uma bolinha para poder ficar fácil de pegar esse primeiro ponto aqui depois. Acho que agora vai ficar mais fácil de ver. Vou colocar um marcador e eu gosto muito de usar os fios, porque assim eles ficam maleáveis na hora que a gente vai costurar e também eu consigo passar por todas as carreiras que eu for costurando. Então, se eu perceber que tem um erro lá atrás, eu sei exatamente até onde desmanchar. Aqui, na segunda volta, um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. Então, são 2 pontos nesse mesmo ponto. Vou fazer o ponto do mesmo jeito, passando aqui por dentro das 2 correntinhas, trazendo o fio aqui pra frente, laço e tira tudo. Aqui eu já fiz 2 pontos. Vou passar para esse próximo aqui, ó. Fiz aqui no mesmo lugar. Vou fazer o segundo. 2, 3. Não precisa ficar contando se você colocar o marcador. Você vai fazer isso até chegar em cima do marcador. Aqui, cheguei em cima do marcador. Eu gosto sempre de colocar o marcador no último ponto. E aí eu sei exatamente quando que acaba. Passei o marcador aqui pra cima, meu último ponto, de novo. Agora sim eu posso fechar direitinho o anel mágico. Para quem já tem mais experiência, eu vou continuar subindo isso aqui até 4 pontos baixos em um momento. Então já poderia deixar o vídeo rolando até essa parte enquanto você faz por aí. Mas aqui agora, vamos fazer juntos. Carreira 3, um ponto baixo em um aumento. Um ponto baixo. Eu vou aumentar aqui. Em um aumento. Vou fazer isso por 6 vezes, até chegar ali em cima do marcador. Um ponto. E um aumento. Sempre no final de cada carreira eu passo o marcador para cima. E agora aqui, nessa quarta volta, vai ser de 2 pontos baixos em um aumento. Aqui, quando for par, sempre eu vou dividir. Então, vou colocar aqui um ponto só, aqui no começo, e eu vou ficar devendo esse outro ponto para colocar aqui no final. Então, vou fazer um ponto, aumento, depois continuar a sequência normalmente, de 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, e aqui aumenta. Vou continuar fazendo 2 pontos e um aumento até chegar ali no final e você vai perceber que vai ficar faltando ali um ponto, que foi exatamente aquele que a gente dividiu.
aumentando aqui pela sexta vez e sobrou aqui em cima do marcador aquele ponto que eu fiquei devendo. Quinta volta, agora de 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer isso por 6 vezes e, obviamente, não é par, então não vou dividir, vou seguir naturalmente aqui. 3 pontos e um aumento. Assim até o final da volta. Quando chegar aqui no final, vou ter 30 pontos. Já estou passando aqui o marcador. E agora aqui a sexta volta, 4 pontos baixos e um aumento. De novo, 2 aqui na frente só, e eu vou ficar devendo 2 ali pro final. Vamos ver aqui, 2 aumenta. E agora segue normalmente, fazendo 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4. E aqui, 2 pontos juntos, aqui no mesmo lugar, aumenta. E vou seguir fazendo 4 pontos baixos até o final. Cheguei aqui no final, já coloquei aqui esses últimos 2 pontos que ficaram sozinhos. Passei o marcador e agora aqui eu vou continuar ainda aumentando, só que depois de cada volta de aumento eu vou fazer uma de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, de novo, para quem for mais experiente, eu vou fazer isso até 7 pontos baixos em um aumento. Só que entre essas carreiras de aumento, eu vou colocar ponto baixo sobre ponto baixo. Então aqui agora, eu só vou contornar esses 36 pontos que a gente tem e depois eu volto para mais uma carreira de aumento, que seria de 5 pontos baixos em um aumento. Terminei a 7ª carreira, marcador para cima, como sempre. E agora na 8ª, 5 pontos baixos e um aumento. Por 6 vezes e no final vou ter 42 pontos. Cheguei aqui no final, agora eu volto 9, 42 pontos baixos. Volta 10, 6 pontos baixos e um aumento. E eu vou colocar 3 aqui no começo, 2, 3, aumenta aqui.
Agora eu vou fazer 6 pontos baixos em um aumento normalmente, por 5 vezes, e quando chegar aqui no final, vou colocar os últimos 3 pontos que eu fiquei devendo. Aqui, os 3 pontos que eu deixei para o final. Terminei essa carreira aqui com 48 pontos. Na volta 11, eu vou fazer esses 48 pontos. Ponto baixo sobre ponto baixo aqui. Passar o marcador, e essa aqui vai ser a última volta de aumento da cabeça. Vão ser de 7 pontos baixos em um aumento, por 6 vezes, e no final a gente vai ter 54 pontos. Temos aqui 54 pontos, e agora da volta 13 até a 19 vai ser apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vão ser 7 carreiras. Fiz aqui as 7 voltas, e eu gosto sempre de deixar o marcador aqui embaixo, assim eu consigo saber quantas voltas eu já fiz, sem precisar ter que parar para poder contar. Então aqui, ó, tem 7 pontos bem acima do marcador. Agora eu vou passar ele aqui para cima, pra gente poder continuar. Tá vendo aqui? Faz uma linha, faz um traçado. E aí, se eu precisasse desmanchar até aqui embaixo, por exemplo, daria para saber até onde que eu preciso, onde que termina, né, a carreira. Então, aqui agora, na volta 20, a gente já vai começar a diminuir. E eu vou diminuir a partir de 7 pontos baixos. Vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. No final, vou ter 48 pontos. Aqui agora na volta 21 eu vou fazer apenas esses 48 pontos que tem aqui. Volta 22, 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e no final 42 pontos. Aqui eu não vou precisar dividir, é só quando a gente está fazendo aumentos seguidos ou diminuições seguidas. Como eu estou fazendo uma carreira de ponto baixo aqui por toda a volta, então eu já desencontro esses aumentos. Então eu posso seguir normalmente fazendo os 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta 23, vou contornar esses 42 pontos que eu tenho aqui.
carreira 24, 5 pontos baixos e uma diminuição. No final vou ter 36 pontos. 2. Essa carreira, vou passar aqui para a próxima, carreira 25. Vou só contornar esses 36 pontos baixos aqui. Subir aqui o marcador e a partir de agora eu ainda vou continuar diminuindo, mas agora não vai ter mais aquela carreira de ponto baixo sobre ponto baixo entre as carreiras de diminuições, então eu vou precisar desencontrar os aumentos. Essa próxima aqui agora é a carreira 26 e vai ser de 4 pontos e uma diminuição, né? Então vou botar só 2 pontos aqui e deixar 2 aqui pro final. Assim, quando eu fizer a próxima, que vai ser de 3 pontos e uma diminuição, as diminuições não vão ficar uma em cima da outra. Então, 2 pontos aqui no início, né? E vou diminuir. E agora eu vou seguir fazendo os 4 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, minha última diminuição. E sobraram 2 pontos. Pronto, já faço o marcador. E agora volto a 27, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora a próxima carreira, 28, 2 pontos e uma diminuição. Mas aí eu vou dividir. Um ponto aqui, diminui. E agora eu vou seguir naturalmente, fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final. 1, 2 e diminui. Diminui e aqui o ponto que ficou acima do marcador, aquele que eu fiquei devendo. Carreira 29 agora, apenas de um ponto baixo e uma diminuição. Se você precisar, já pode colocar um enchimento aqui agora. Eu prefiro colocar depois que eu fizer essa próxima carreira. Terminei aqui a 29, agora aqui já tá bem menor e eu vou colocar agora o enchimento. Aqui, pronto, acho que já é o suficiente. E agora eu vou terminar fechando aqui com 6 diminuições. Vamos fazer 6 diminuições seguidas aqui. Tenta empurrar o enchimento para que não atrapalhe nessa hora. E faz as diminuições bem apertadinhas para que também não fique buraco. Pronto, aqui eu vou deixar fio o suficiente para que depois eu consiga costurar no corpo. E vou puxar aqui.
agulha, puxar esse fio. Assim. Já pode tirar esse marcador aqui, né? Agora aqui com uma agulha normal de tapeceiro, eu vou fechar esse círculo aqui. Aqui tem 6 pontos, né? E aí eu vou passar a agulha aqui por dentro apenas de uma alcinha dos próximos 5 pontos, pegando só assim a alcinha da frente. Vou organizar melhor o fio aqui para que dê para ver. Ó, passei por dentro de uma, vou contar 5. 2, 3, 4 e aqui o quinto. Mas aí não acabou, né? Tem 6 pontos. Nesse sexto aqui eu vou pegar por dentro das 2 alcinhas. Pronto. E agora aqui é só puxar. Vou segurar aqui assim e só vou puxar isso aqui. Pronto. Fechei completamente. Vou passar esse fio aqui, ó, bem aqui no meio, bem no meiozinho. E vou sair em qualquer ponto, porque depois isso aqui a gente vai ter que juntar com o corpo. É só para terminar essa parte aqui. Pronto. Já temos o formato e essa aqui é a cabeça. Agora a gente vai fazer o visor. Aqui o visor, eu não vou começar com anel mágico, vai ser com nó corrediço. Eu vou colocar o fio aqui na frente, assim. Vou segurar a agulha com o cabo para baixo e vou passar aqui embaixo do fio. Agora aqui eu vou girar essa agulha, assim, ó. Pronto, aqui tem uma argolinha que eu vou segurar e vou fazer uma correntinha. Esse aqui é um nó corrediço. Você também poderia só fazer um E, aqui, com o fio, passar seus 2 dedos aqui e pegar aqui o fio do novelo. Pronto, teria também um nó corrediço. Mas desse jeito aqui eu consigo controlar o tanto de fio que vai ficar sobrando. Então aqui, vou começar aqui fazendo 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Agora eu vou pular essa primeira correntinha e aqui nessa segunda é que eu vou fazer, mas eu não vou pegar essas alcinhas aqui da frente. Aqui atrás, olha, ela tem essas bolinhas, esses alto relevos aqui. E é aqui que eu vou pegar, nessa parte aqui de trás, ó. Assim. Consegue ver aqui a diferença? Aqui tem essas correntinhas e virando aqui tem essas bolinhas aqui atrás. Eu vou passar o fio aqui por dentro. Então aqui eu já vou começar fazendo um aumento. Então 2 pontos aqui nessa mesma alcinha. 1, 2. E agora eu vou continuar seguindo por 6 pontos. Sempre pegando aqui atrás. Eu prefiro 5 porque aí o acabamento vai ficar perfeito. Ele vai ficar completamente fechadinho. Se você pegar aqui nessas alças da frente, a gente vai ter que trabalhar assim, né? Completamente. Então, se você pegar aqui nessa alça e depois for pegar na outra, ele vai ficar aberto. E aí vai dar pra ver o enchimento lá dentro. E desse jeito que eu tô mostrando aqui, não vai dar. Então, continuando. 2, 3, 4, 5, 6. E aí, nesse último ponto, eu vou fazer 3 pontos no mesmo ponto, né? Nessa mesma alcinha. 1, 2, que é para ele poder girar e a gente trabalhar aqui o outro lado. Vou passar esse fio ali pro lado, para poder fazer aqui o meu terceiro. 3.
Agora aqui, ó, usando aquelas alcinhas ali de trás, aqui eu consigo ver os pontos arrumadinhos, como a gente já tá acostumado a ver. As duas alcinhas. Então aqui eu vou fazer 7 pontos. Vou voltar fazendo 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui dentro, onde a gente começou, onde tem esses aumentos, eu vou fazer o último. 7. Pronto. Aqui, ó, ficou fechadinho completamente. Ó, pode até puxar, não dá pra ver do outro lado. Vou colocar um marcador nesse último ponto. Vou usar um marcador de destaque. Assim. Aqui a gente já está acostumado a trabalhar sempre com o anel mágico. E aí, geralmente ele começa com 6 pontos. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que tem 6 pontos entre esse anel mágico. Então tem 3 pontos desse lado, 3 pontos desse outro aqui. Se não tivessem esses 6 pontos, aqui também seria aquela bolinha do começo que a gente está acostumado. E a gente vai fazer aqueles aumentos do jeito que está acostumado, da mesma forma. A diferença é que entre esses aumentos vão ter 6 pontos. Então aqui para começar eu vou fazer 2 aumentos. Um aumento. E aqui no próximo, 2. Porque do jeito tradicional que a gente começa a fazer, a segunda fileira sempre é de aumentos por toda a volta. Só que aqui também eu vou dividir, né? Aqui eu começo fazendo 2 porque eu deixei o último ponto, aquele terceiro, aqui para o final. Então apenas onde está esse marcador, eu vou fazer aqui, trabalhar naqueles 2 pontos, deixar o último para o final. Então eu vou trabalhar esses 2 pontos aqui, fazer os 6 pontos, trabalhar os 3 juntos. E quando chega no final, eu vou terminar trabalhando aquele último. Então, fiz aqui os 2 aumentos. E agora, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, 3 aumentos seguidos. 1, 2, 3. E agora mais 6 pontos desse outro lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou o ponto que é acima do marcador, um aumento. Então, repararam? Tem 6 aumentos aqui, né? 6 pontos, 3 aumentos desse lado. E mais 6 pontos, mais 3 aumentos desse aqui. E aqui no meio eu só repeti. Então, é um anel mágico, assim, só que dividido por 6 pontos. Vou passar o marcador para cima. E agora essa aqui é a fileira de um ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Lembram que são 2 pontos aqui no início? Então, um ponto baixo de novo, mais um aumento. Agora, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo e um aumento aqui 3 vezes. Porque são 3 pontos. Aumenta. Um ponto. E aumenta. Por último, um ponto e aumenta. Agora, nesse meio, mais 6 pontos. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Sobraram 2 pontos, um ponto baixo e aumenta. Pronto. Aqui, na primeira fileira, terminei com 18, na segunda com 24 e nessa agora com 30. Agora vamos subir aqui e fazer 2 pontos baixos e um aumento. Eu não vou dividir. Nesse caso, quando a peça é assim oval, a gente não divide. Então, vou fazer só os 2 pontos e um aumento. 2 pontos aqui, aumenta. 6 pontos aqui nesse meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui, 2 pontos, um aumento 3 vezes. 1, 2, aumenta. 1, 2, aumenta. 1, 2, aumenta. 6 pontos baixos, aqui nesse meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 3 pontos aqui no final. Agora eu vou fazer 2 pontos, 1, 2 e aumenta. Aqui eu terminei com 36 pontos. Próxima fileira de 3 pontos baixos em aumento. 1, 2, 3, aumenta. De novo. 1, 2, 3, aumenta. 6 pontos aqui nesse meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que ficou melhor. 3 pontos e aumenta. 1, 2, 3, aumenta. De novo. 1, 2, 3, aumenta. E por último, 1, 2, 3, aumenta. 6 pontos aqui nesse meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora 3 pontos e aumenta. 1, 2, 3 e aumenta. Passar o marcador para cima. Essa aqui vai ser agora de 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui por 2 vezes. 2, 3, 4, aumenta. 1, 2, 3, 4, aumenta. E agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui por 3 vezes.
6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora 4 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, aumenta. Passar o marcador. E aqui eu vou precisar trocar o fio para a gente poder fazer a última carreira. Então eu vou cortar aqui o fio assim, não precisa ser muito longo. Vou puxar aqui e agora aqui eu vou fazer um ponto invisível. Eu vou pular no próximo ponto, no segundo, a agulha assim, de cima para baixo. E eu vou passar aqui, ó. E vou pegar esse fio e vou levar lá para trás. Agora eu vou aqui no fio onde eu tava, no ponto aqui onde eu tava. Eu vou passar a agulha só aqui no meio. E eu vou levar esse fio de novo lá para trás. Vou arrumar aqui. E agora aqui eu tenho todo mundo do mesmo tamanho. Vou pegar o cinza agora. Aqui. Vou começar com um nó corrediço. E aqui, nesse ponto falso que eu fiz, eu vou passar aqui, ó, e vou fazer um ponto. Pronto, agora ele já tá seguro e eu posso usar esses 2 fios aqui para poder dar 2 nós e arrematar. Esse final do azul e o começo desse cinza. Não aperta muito para não deformar esse primeiro ponto. E eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 nós. E deixa aqui para trás. Eu fiz aqui meu primeiro ponto, vou fazer 4. Então, 2, 3, 4. Aumenta. Agora 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um aumento. Agora 12 pontos baixos. Depois disso, um aumento, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, mais 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, e agora aqui 11 pontos e em cima do marcador um aumento. Acima do marcador aqui, aquele aumento. Pronto. Esse aqui é o visor, ele já tá pronto. E agora aqui eu vou deixar fio o suficiente para que eu possa costurar na cabeça. Já pode tirar esse marcador daqui. E agora aqui eu vou diminuir aqui essa diferença, até porque ele nem chegou a encostar no começo, né? Vou fazer aquele ponto que eu fiz para terminar, para poder trocar a cor aqui agora, pra gente poder terminar. Já botei aqui a agulha
Só que com a agulha, essa de tapeceiro, ela é o contrário daquela de crochê. A de crochê a gente faz de cima para baixo e a de tapeceiro de baixo para cima. Então vou pular esse próximo ponto, no segundo, a agulha assim, de baixo para cima, eu vou passar por dentro das duas alcinhas. Vou levar o fio lá para trás. Fiz aqui a minha primeira alça. E agora aqui, no último fio que a gente estava, a agulha de baixo para cima. Vou passar aqui só pelo meio, levando o fio lá para trás. Aqui agora, é só ajustar. Eu tenho um ponto falso aqui para poder juntar todo mundo. E assim ficou o visor que agora a gente vai colocar aqui na cabeça. Pronto, ele vai ficar assim. E aqui agora a gente vai costurar ponto por ponto, com cuidado para que ele não fique torto. Então, essa linha aqui, essa aqui de baixo, é bom mirar numa aqui também, para que ele não fique tortinho assim. Então, mirei que ele vai ficar aqui. E aí eu já vou segurar assim, ou pode colocar alfinete. E eu vou começar a costurar aqui, ó, de onde está mesmo o meu fio. Ter certeza que ele vai ficar reto. Pronto. A cabeça dessa bola aqui, ela é realmente uma bola, então não tem parte da frente ou parte de trás. Você pode escolher um ponto inicial qualquer. E eu vou começar aqui fazendo um ponto na cabeça. E depois aqui, ó, um ponto assim nessa parte azul, que vai ser o visor. E aqui. Passa aqui, assim, ó, de um lado para o outro. Lá para trás. E isso aqui vai sumir. Ó. Ficou invisível. E vou pegar mais um da cabeça. Agora um do visor. E eu vou intercalando assim, até que tudo esteja costurado. Esse aqui foi o último ponto. Agora eu vou passar aqui por dentro e sair aqui nesse mesmo lugar da cabeça. Assim eu consigo fazer o arremate com os dois fios, fazendo 2 nós. Arruma para que não fique repuxado. Pronto, 2 nós aqui, apertei, cortar aqui bem rente e com a pontinha empurrar para que ele fique escondido ali dentro. Aqui eu tenho um corpinho e eu vou fazer aquele ponto para poder diminuir essa diferença aqui, assim como foi no visor. Já diminuí, tá aqui do mesmo tamanho dos outros. Eu vou colocar enchimento aqui, mas não muito, só para facilitar na hora de costurar.
Pronto, ainda tem bem pouco e eu só vou colocar mais quando estiver terminando de costurar. Aqui eu terminei com 18 pontos. E aqui, pegando a cabeça, na parte de baixo da cabeça, você vai escolher se quer fazer desse lado ou desse aqui. Eu vou contar aqui a parte do anel mágico. O anel mágico tem 6 pontos. Naquela segunda, seriam 6 aumentos, dariam 12 pontos. E na terceira volta, tem um ponto baixo e um aumento no final dela tem 18 pontos. Então, é mais ou menos aqui que a gente vai encaixar e pegar ponto por ponto, para deixar assim. Então, aqui, ó, esse fio aqui tá exatamente ali para trás. A peça toda é feita do mesmo jeito, mas essa parte aqui de trás, ainda assim, dá para ver que tem uma certa diferença, mesmo que eu tenha feito aquele ponto para diminuir essa diferença. Ainda dá pra ver que não é completamente perfeito como essa parte da frente aqui. Então, eu vou virar esse fio lá pra trás e escolher essa parte branca aqui também, onde não tem visor. Vou posicionar aqui. Poderia prender com alfinete, mas acho que não vai precisar. E aqui eu vou mirar naquela terceira carreira. 1, 2, 3... pegar aqui o primeiro ponto na cabeça, e esse primeiro ponto é o mais importante, porque depois você consegue até soltar, que você vai se achar depois. E eu vou fazer ponto por ponto. Vou pegar aqui um ponto do corpo e o próximo ponto da cabeça. E eu vou fazer assim, unindo todo mundo, até quase chegar no final, que é quando eu vou colocar bem mais enchimento, porque olha só, tá bem vazio ainda. Aqui, já tá quase fechando, e agora aqui eu vou colocar bem mais enchimento. Coloquei aqui e agora eu vou continuar de onde eu parei, terminando de fazer esses pontinhos que faltam aqui. Cheguei aqui no meu último ponto. Eu vou sair aqui em algum outro lugar onde eu possa juntar com outro fio para poder dar 2 nós. A cabeça ficou assim, é super firme. Agora eu vou até diminuir esse fio para não atrapalhar muito. Vamos colocar os braços. Talvez essa aqui seja a parte mais difícil da costura, porque eu preciso que os bracinhos se encaixem assim. Aqui, nessa parte, com o polegarzinho para frente. Aqui eu vou colocar pouco enchimento também, só para ter formato na hora de segurar. Eu vou começar aqui de onde eu tinha parado. Vou só levar esse fio lá para trás porque ele tá aqui na frente, assim vai ficar mais fácil. Vou juntar aqui, ó, usando uma agulha, para que eu possa medir aonde que eu quero que fiquem os bracinhos.
ser desse jeito. Eu vou começar por esse lado aqui, então já vou tirar aqui a agulha. E já vou pegar bem aqui em cima, para fazer essa parte mais reta. Nessa parte reta aqui também, isso já facilita bastante. Eu vou pegar ponto por ponto. É bem parecido de como eu fiz ali no visor, né? Aqui. Aí agora, um aqui no corpo. Próximo aqui. Essa parte do braço. E eu tô pegando naqueles pontos baixíssimos. Pronto. Já uni aqui, assim fica mais fácil. E eu vou fazer aqui agora, eu vou terminar de costurar todo o bracinho. E um pouco antes de terminar, para colocar o enchimento. Aqui, agora antes de fechar, eu vou colocar mais enchimento, porque falta bem pouquinho aqui. Essa parte aqui ela é mais reta, então vou aproveitar essa linha aqui da frente para poder costurar aqui. Vou passar aqui, vou sair aqui atrás. Assim eu consigo juntar quando terminar o outro braço. Pronto, vou sair aqui atrás e juntar esses dois fios aqui, né? Dos dois braços. Vou dar 2 nós, depois cortar bem rente. Assim, e agora aqui as pernas. Agora aqui as perninhas eu coloquei enchimento, só até aqui essa parte cinza, mais ou menos, que é a parte do pé. E aqui tem 2 opções de costura. Pode deixar ele em pezinho, ele não vai ficar em pé, né? Mas pode costurar assim, como se ele estivesse em pé. Ou a gente pode costurar para que ele fique sentado. Desse jeito assim. Bom, eu acho que ele realmente fica bem legal se estiver sentado. Aí ele pode ficar apoiado, sozinho. Aqui, desse jeito. Bom, se você quiser que ele fique assim, no pé,
A gente vai costurar ele abertinho aqui. Só encaixar aqui e fazer a costura normalmente. Quando tiver faltando um pouquinho, você coloca mais enchimento. Assim, pouca distância aqui do anel mágico, né? Basicamente só o anel mágico. E ficaria assim. Agora, se quiser ele sentado, a gente vai fechar essas pernas aqui. Vou colocar um pouquinho mais de enchimento aqui, pra gente poder fechar. Ele vai sentar aqui em cima da perna, assim. Então, não pode chegar aqui nessa parte branca. Coloca o enchimento suficiente até a parte cinza da bota. E agora aqui eu vou juntar essas duas partes aqui, a parte da frente e a de trás, fazendo uma costura simples, assim, de ida e volta mesmo. Só pra ficar mais fácil ali, na hora de juntar no corpo. Só de um dos lados já tá ótimo. Nesse outro aqui, a gente faz enquanto estiver costurando. Aqui, eu vou deixar ele abertinho assim. Costurar aqui desse jeito. Então, daqui, vou passar pra cá, bem pra ponta, pra poder pegar. E eu vou pegar já aqui, a distância vai ser só do anel mágico. E eu vou costurar ponto por ponto. Vou cuidar para que a perna não fique assim reta, para que ela fique de ladinho. Assim ele vai ter apoio na hora de sentar, para não cair para trás. O tempo todo eu tenho que voltar e saber como é que é o jeito certo que eu quero, porque se eu ficar só aqui, eu vou costurar ele assim, bem reto. E eu quero que ele fique assim. Então o tempo todo para, vê como você quer de frente. É assim, aí segura nessa posição e vem aqui e faz mais um ponto. Depois volta e vai seguindo assim. Finalizei uma perninha, vou colocar ela aqui pra trás. E a ideia é que ele fique sentado assim. Depois que tiver a outra, eu espero que estabilize. Já coloquei aqui na agulha, vou fechar do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu fiz naquele último. E agora aqui, desse jeito, mirando aqui mais ou menos, ó, a mesma carreira. Aqui, a mesma distância do ponto. Segura, vê se é assim mesmo. É. Então, vou começar já. Pronto, e ficou assim. Agora aqui, vou cortar esses fios. Pode puxar bastante e dar 2 nós aqui. Corta a rente, que ele some sozinho. Ainda tem esse fio aqui que ainda não pensei que eu vou fazer com ele. Talvez não tenha ninguém para arrematar junto.
aqui na frente eu achei que tá muito sem graça e eu pensei em colocar um painel. Então aqui, eu vou começar com um fio cinza, mesma cor desses aqui, eu vou fazer um quadrado para delimitar onde que seria esse painel. Deixar o fio aqui para poder amarrar. Vou fazer aqui um quadrado, do tamanho que você quiser. Bom, desde que seja simétrico. Eu comecei a fazer e vi que eu deixei mais espaço desse lado do braço do que do outro. Agora sim. Tem aqui. Vou descer até a mesma linha. Opa. Ai, que difícil. Aqui, assim. Agora eu vou sair nesse lado e lá embaixo, onde eu comecei. Pronto. Tem um quadrado aqui. Se quiser pode ir apertando fio por fio assim, para que ele fique bem justinho. Aqui. Agora eu vou unir, trazer esse fio aqui para cá, para que eu possa enfim terminar com ele, porque ele ficou sozinho, aquele fio que era lá da cabeça. Agora eu vou segurar aqui, dois para um lado, um para o outro, vou dar 2 nós, do mesmo jeito. Cuidado para não apertar muito. 2. Vou cortar rente e aqui eu vou precisar da ajuda da tesoura para poder empurrar, já que ficou bem mais grosso. Pronto, foi lá pra dentro. Agora aqui você pode bordar de um jeito colorido, como você quer que eles fiquem. Eu tenho essa agulha aqui de fazer filtragem. Ela tem uns ganchinhos aqui que ela segura a lã e empurra lá pra dentro. E eu tava fazendo um teste de fazer filtragem assim, aqui, pra poder dar um brilhinho. Achei que funcionou e eu quero testar pra cá agora. Vou fazer um painel aqui e 3 botões. Se você tiver essa agulha, ela é super baratinha, acho que eu comprei por uns R$6 e veio um kit com 5 ou 10. E aí, eu não tenho as lãs próprias para poder fazer isso. Eu corto, aqui é o mesmo fio que eu usei para fazer o corpo, e eu tenho uma rasqueadeira. E assim eu seguro aqui, começo a pentear a lã. Assim os fiozinhos vão se abrindo. Aqui. E é super rápido e ela já começa a se soltar na rasqueadeira, e é isso aí que eu vou usar para poder fazer a filtragem. Que já começa a soltar esses fiapinhos. Esses maiores aqui não dá. Só esses fiapinhos aqui mesmo. E é com essa lãzinha aqui que eu vou fazer a filtragem. Eu já tinha separado um pouquinho só, ó, amarelo, cinza, um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho, para tentar fazer aqui os quadradinhos. Mas se você achar que é muito difícil, e principalmente se não tiver essa agulha, infelizmente não dá para fazer com essa agulha aqui normal, ela é muito lisa, então você vai ficar empurrando e não vai grudar, ele vai sair facilmente. Então você borda assim como eu fiz com essa linha aqui, vai passando vários fios.
Pronto. E ele ficou assim. Aqui, ó. As perninhas. Tem a opção dele ficar sentadinho. E quando levanta, ele fica com as pernas retas. Adorei desse jeito. Aqui eu tentei fazer uma filtragem. Me incomodou um pouco não ter ficado simétrico, né? Aqui tem um espacinho, aqui tem... não tem. Mas eu gostei da cor, gostei do efeito que ficou, principalmente desse brilhinho que tá aqui. Bom, e é isso.